Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou professor de língua portuguesa e estou aqui hoje com vocês para comentar a prova de redação do Enem 2011, certo? São alguns comentários sobre o tema da redação que foi aplicado hoje, o segundo dia da aplicação do Enem 2011, e algumas dicas gerais que podem ser utilizadas independente do tipo de redação que vá se fazer, ok? Dúvidas, comentários, dicas, enfim, entre em contato comigo pelo meu blog, pelo meu e-mail e seja também meu seguidor no Twitter para que nós possamos melhorar cada dia mais esse projeto. Pois bem, vamos fazer disso uma aula bem curta para que a gente possa discutir de maneira bem madura e clarear a mente aí, para aquele que deseja se preparar para as próximas provas e para aquele que fez esse exame do Enem e quer ver se caminhou no caminho certo, Pois bem, temos aí proposta de redação. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão de língua portuguesa sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pois bem, gente, quando nós nos deparamos com um tema desse, com uma proposta dessa, a primeira coisa que nós devemos fazer é ler com muito carinho e muita atenção os textos que são colocados para nós, os textos de apoio, e depois de ler todos os textos de apoio, voltar à proposta de redação e fazer os apontamentos, isto é, anotar mesmo, rascunhar, colocar diversos argumentos numa folha, enfim, preparar a nossa redação. Redação é um processo que se dá de forma muito detalhada, isto é, você tem que prestar muita atenção, você tem que fazer de uma forma bem madura, porque o examinador quer saber se você tem condições de argumentar a respeito de um tema, e geralmente nas redações do Enem, nas redações dos grandes vestibulares, esses temas são temas de relevância social. Pois bem, vamos supor que nós temos contato com essa proposta, mas não conhecemos muito a respeito desse tema. Vamos ver os textos de apoio para depois a gente poder discutir de maneira mais madura. Primeiro texto de apoio: Liberdade sem fio. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi. Organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para os espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. Pois bem, esse texto, retirado da revista Galileu, diz para nós um aspecto dessa revolução da internet, vamos dizer assim. A internet, que teve seu boom nos anos 90, acaba de se consolidar como uma forma de comunicação imprescindível. E o que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que o acesso à internet é um direito fundamental do ser humano, assim como outros direitos, saúde, moradia e educação. Então, podemos dizer aí que o acesso à rede passa a ter um caráter assim, governamental, um caráter de política pública. Tá certo. Primeira ideia, vamos guardar com carinho isso e vamos para o próximo texto. O próximo texto, então, é um texto maior, é um texto que tem números, é um texto que tem vários dados, então nós devemos ler com carinho também. A internet tem ouvidos e memória.
Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% do seu tempo online em redes sociais. A grande maioria dos internautas, 72% de acordo com o Ibope Media, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, empresa de monitoração e análise de mídias. E o texto continua. As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios dos usuários da internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que, por impulso, se exaltam e cometem gafes, podem pagar caro. E temos aí, por fim, uma charge, uma tira, que também transmite uma ideia para nós. Quadrinhos dos anos 10. Temos aí um senhor, de terno, provavelmente, ou melhor, de gravata, provavelmente um executivo, um trabalhador, olhando para uma câmera de monitoramento, dizendo assim: malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E aí, o quadrinho mostra um desenho da pessoa que está vendo, que está operando aquela câmera de monitoramento. Ela está lá, diante da tela, vendo aquele discurso, ouvindo aquele discurso, só que ela está triste. Por quê? Porque atrás dela também tem uma câmera de monitoramento. Isto é, ela também está sendo monitorada por alguém. Enfim, poderíamos até falar do Grande Irmão, daquele livro de George Orwell, 1984, que todos são monitorados por todos. Enfim. Pois bem, diante desses três textos, o que o examinador ou a pessoa que vai corrigir a sua redação, o que ela deseja ver? Ela deseja ver se você tem condições de pegar os três textos, juntar com algum conhecimento que você tenha, que foi construído ao longo de sua formação do ensino médio ou ao longo da vida, e redigir um texto sobre uma temática, sobre algo que tenha relação com isso que foi colocado. Veja bem, você não tem que acertar o tema, porque não é um tema só, não é uma abordagem possível só. Você pode abordar de várias formas, desde que não entre em conflito com aquilo que foi colocado. Eu posso falar de pedofilia? Posso falar de crime virtual? Posso. Mas o que os textos me recomendam é que eu fale a respeito da mudança da praxis cotidiana, isto é, da mudança da vida, do cotidiano das pessoas, da dinâmica de vida das pessoas. Veja lá, uma abordagem possível. Mudanças no cotidiano das pessoas e na dinâmica das convivências sociais provocadas pela revolução da web. Posso falar de invasão de privacidade, posso falar dos novos mercados de trabalho, ou melhor, de novos setores do mercado de trabalho que a internet propicia. Posso falar da revolução que a internet, que as redes sociais propiciaram em alguns países. Posso falar de tudo isso, ok? O que eu não posso falar é, por exemplo, da morte do
do Steve Jobs, por exemplo, ou falar da relação do Steve Jobs com o Bill Gates. Isso não tem a ver com o tema, certo? E a grande... Então agora nós vamos voltar, né? Deixa eu voltar aqui os quadrinhos aqui, os slides, para o primeiro, que é a proposta. Pois bem, com base nos textos motivadores seguintes e nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, você deve redigir um texto falando sobre viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Pois bem, então tudo aquilo que eu já falei, né? Agora, a grande questão do Enem, que muitos estudantes acabam passando ao largo, é a proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Isto é, há um problema nisso. Há um problema. A invasão de privacidade, os crimes virtuais, reputações podem ser destruídas, não é? Aquilo que você faz contando que ninguém vai ver, todos podem ver. Enfim, são situações novas que estão sendo colocadas pela internet. Sendo assim, nós devemos propor alguma coisa para ser trabalhada nesse sentido. O que os examinadores do Enem geralmente gostam é que nós falemos sobre educação, sobre práticas, projetos que podem ser executados e que tenham essa proposta, né, de fazer com que a internet se torne um ambiente seguro e fazer com que a internet continue combatendo as injustiças, combatendo a exclusão e sendo um instrumento de aproximação entre as pessoas. Certo? Então, na sua proposta de conscientização social, fale de campanhas a respeito do uso consciente, do uso responsável da internet, fale de campanhas em escolas, fale da inclusão digital. Esses assuntos todos são muito bem vistos pelos corretores das redações do Enem. Ok? Pois bem, pessoal, espero ter ajudado alguma coisa nesse processo. Quero dizer também que vou começar a postar vídeos específicos sobre redação. Vou começar a falar de técnicas de redação de modo mais carinhoso para aqueles que não tiveram uma boa formação na escola, no ensino médio, ou que tem muita dificuldade em escrever uma boa redação. Nós vamos começar com técnicas bem básicas, bem simples, para que nós possamos nos tornar bons redatores ou redatores competentes, né? Se não geniais, pelo menos competentes. Ok? Está aí na tela o meu e-mail, o meu MSN, o meu Facebook, o meu Twitter, meu blog. Esteja à vontade para entrar em contato comigo. Quero agradecer a todos que têm colaborado e trabalhado junto comigo nesse projeto, e de modo especial a todas as pessoas que, como você, têm contato com esse material e entram em contato comigo e dão dicas, dão sugestões, pedem ajuda e me dão muita ajuda também. Ok? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e até a próxima.